Então, mas quando você entrou, Foi ele que montou. quando você rodou, o Lula te ligou? Outra pergunta boa. Daniel. Eu que mandei pra ele. É eu que falei. Ele mandou no WhatsApp. Que eu fico mais. Esse aí é um campeão. Bom, aí eu. Quando eu fui preso, o PT, surpreendentemente, meia hora depois, uma hora, o seu Rui Falcão, aquela bela figura, né, fez uma carta dizendo que eles não tinham nada a ver com isso. Nem te conheciam. Nem me conheciam. Nunca nem viu. E o meu processo Tem nem por cadastro. obstrução de justiça. O PT, vários acusados de corrupção e que depois foram condenados, o PT não adotou esse tipo de atitude. Aí, mais tarde, eu entendi. É por causa do meu comportamento na CPI dos Correios, que foi o primeiro rombo. Esse foi o começo do fim. No casco do navio. E aí, por que veio Petrobras? Eletrobras e outras mais. Porque aí o presidente Lula precisava montar uma base para se sustentar. Então, o estopim de tudo que aconteceu posteriormente foi a CPI dos Correios. Ali levou uma rearrumação do governo, uma rearrumação da base e o compartilhamento das estruturas. Mas deu sentido. Veio... Posso fazer uma pergunta na linha do que você está falando? Claro, mano. Dá a impressão pra gente que você se separou do PT muito mais por uma questão de inconveniência sua, porque o PT não cobriu a sua história, não te ajudou na defesa, não esteve do seu lado, do que pela questão da corrupção. Boa pergunta. E eu vou emendar com outra. Além de corrupção... Espero que seja mais tranquila do que essa que você está me falando. É que a população não gosta de utilização de dinheiro público de maneira, né, equivocada. Não, às vezes até imoral, nababesca, privilégios. E a gente viu, eu levantei aqui, você recebe do Senado até hoje R$11.575 de pensão. Você não acha que isso é imoral, considerando que é um benefício que está além, é um privilégio dessa classe? O Marco Antônio ia receber 32 mil. Putz. 32 pau. Cara que está aposentando agora, pode ver o salário que o cara tem. Juiz. Eu sou... Bom, aí se você entrar nessas outras... Eu me lembro, na Petrobras, quando nós... Porque eu vejo a turma discutir negócio de preço de barril de petróleo, né? Na bomba. Sim. Isso foi da nossa época, nós lançamos uma DR, sabe? Lá na Bolsa de Nova York. Sim, mas nós fizemos isso. Né? Né? A Dilma congelou tudo. Né? Não, mas isso é o governo Fernando Henrique você tá falando antes. Porque o pessoal acha que é agora isso aí. Não, isso já vem lá de trás. Aliás, o Lula quer tirar. Vamos voltar para Só que a sistemática não era a sistemática que hoje é adotada. Você tinha uma curva gráfica que de tempos em tempos você avaliava se subia ou descia, né? Mas eu quero terminar de responder a pergunta do Marco Antônio. Marco Antônio, é o seguinte: a minha história com o PT sempre foi uma história polêmica, nunca foi uma história fácil. Porque eu não tenho as mesmas origens do PT. Eu entrei no PT quando? Entrei no PT em 2001, né? Por quê? Porque o PT já enxergava a época que ele tinha que abrir, ele tinha que ampliar os seus quadros e não só pegar gente de sindicato. Só os pelego. Queria dar uma barba, o barba sofisticado. É aquele barba que a gente sabe. Quando ele bota o blazer. A carta aos brasileiros e tal. Ele bota o blazer, ele fica impossível. A galera Você precisa ver a casa do barba aqui em São Paulo? Tá reformando. Isso que é em Pinheiros, né? Maravilhosa. É Pinheiros. Maravilhosa. Só tem uma TV lá. Só uma TV? Só uma TV. Mas vamos lá, desculpa. Deixa ele voltar, senão... Peraí, eu tenho que fazer um break, é só pra rede. Só o breakzinho pra rede, a gente continua o papo na TV, tá muito bom. O Delcídio tá aqui hoje, pré-candidato pra você acompanhando a Jovem Pan em Mato Grosso do Sul. Nossa. É Delcídio MS, pré-candidato a deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, está conversando com a gente aqui, contando as histórias desta república fantástica chamada Brasil. Tá certo. Vai lá, o meu querido Reginaldo. Muito bem. E aí, os 32 eu vou terminar de responder. Pode completar que a gente está aqui no ar ainda. A gente só fez um breakzinho. Só para a rede, vai. Pode. Bom, e Marco, então, voltando. Eu sempre tive uma relação atritada com o PT, que ficou mais complicada ainda com os Correios, né? Pelas minhas posturas. Mas exatamente como eu era uma pessoa que conhecia a maioria das lideranças políticas, que eu passei em grandes estatais. E essas estatais sempre tiveram muita capilaridade em todo o Brasil.
né? Então, de certa maneira, eu era uma pessoa aceita, mas não querida, né? Então, isso aí é um somatório de um histórico, digamos assim, polêmico, para não falar uma coisa mais complicada. O ex-governador Zeca, que foi governador do meu estado... Zeca do PT. Todo dia era porrada. Zeca do PT. Dele comigo. É Mato Grosso. Mato Zeca Grosso. Foi um dos primeiros governadores do PT. Agora, claro, o Zeca era ligado ao campo majoritário. O Zeca não vinha para cima de mim no estado à toa, ele tinha uma orientação de São Paulo, né? Então, Marco Antônio, resumindo, não, porque os caras me abandonaram, não, eu sempre tive uma postura polêmica, por exemplo, o pré-sal, eu votei contra aquele negócio dos 30%, que a Petrobras tinha que ter 30% em tudo quanto é exploração e produção de petróleo em bacia de cana, é um absurdo aquilo. Porque nenhuma petroleira entra quando a Petrobras cuida de todo o projeto, né? E tem outros exemplos. Então, isso foi vamos dizer assim, o grande finale de uma relação difícil, mas eu jamais poderia imaginar que eles tivessem feito aquilo comigo. Eu não tive direito de defesa. Eu fui simplesmente fuzilado. E tem aqui, em cima do que o Daniel está falando, que é importante... Você fala agora, né? Agora, quando eu fui preso. Sim, quando você foi preso. Porque eles me largaram na banguela no dia seguinte.